Quando surge o Espiritismo, que nada mais é um conhecimento sobre a nossa realidade espiritual, ele vem numa época muito florescente do conhecimento humano, onde os maiores gênios da humanidade se encontravam na Europa para fazer os grandes avanços da ciência, da filosofia, das artes, da religião, onde já vínhamos com alguns movimentos do protestantismo. Então, o positivismo também, que estava um novo conhecimento, uma nova forma de encarar os fatos, onde a gente queria comprovações, nada mais aceitar por aceitar, mas aceitar por conhecer, por saber. Então a proposta de Augusto Comte, através do positivismo, era exatamente que o ser humano pudesse raciocinar, pensar. Quando Lutero ele fez a proposta do protestantismo, de protestar, fazer as reformas do catolicismo, para que as pessoas pudessem agora entender, compreender, saber o que estavam fazendo, conhecendo. Então é a época do conhecimento, do saber. Nada mais justo que nós pudéssemos ter informações sobre a nossa realidade espiritual. E aí surgem os fenômenos espirituais pelo mundo afora. Quando esses fenômenos chegam em Paris, eles têm uma proporção diferente, ou melhor, uma análise diferente que acontecera, por exemplo, nos Estados Unidos, onde já havia iniciado em 1848 com as irmãs Fox. Agora, conforme ao avanço das ciências, por exemplo, nós já sabíamos sobre a questão do magnetismo, sabemos do conhecimento do magnetismo. Magnetismo, que é uma força, é uma das forças da natureza, e é uma força que todos nós temos, todos os seres têm, até os minerais têm, e que já fazia parte do conhecimento desde 1700 e pouco, através do médico austríaco Franz Anton Mesmer. Também já posteriormente nós tivemos esse conhecimento de outra força, que é a força vital, que dá vitalidade, que dá vida a todos nós, que é o vitalismo, através de outro médico alemão, Friedrich Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que veio trazer esse conhecimento para nós. Então, se fizermos uma análise do conhecimento, mesmo na sua superfície, estava colimando para chegarmos no entendimento de algo fora da matéria. E agora vem esses fenômenos espirituais, acontece agora de uma forma contundente em Paris. Alguns estudiosos do magnetismo eram os famosos magnetizadores que punham as mãos para promover as curas, naquela época, principalmente os médicos tinham essa formação, e a partir daí alguns começaram a fazer essas análises e chegou no professor Rivail, que posteriormente vai ser conhecido como o professor Allan Kardec, um homem de ciência, um homem da Academia de Letras de Paris, um homem da Academia de Ciências de Paris, onde já havia escrito 20 obras, todas elas facilitadoras do conhecimento humano. O homem que falava 7 idiomas, ele fazia traduções, onde ele foi seduzido pelo encanto de Fénelon, onde falava de um mundo diferente, falava de uma justiça de Deus. Então esse professor pega essas informações e começa a investigar. Se estamos no positivismo, nós queremos comprovações. Não adianta você falar que viu o Espírito, eu quero comprovações. E aí começa então, através das investigações, ele começa a fazer um método
Porque o método científico, até hoje utilizado pela ciência, para que se comprovar algo, é repetição do objeto de estudo, ou repetição do que nós queremos realizar. Por exemplo, se nós queremos provar que uma cirurgia no estômago dá certo, eu vou repetir num camundongo centenas de vezes e comprovar que essa cirurgia, essa técnica cirúrgica tem resultados positivos. Então, o objeto de estudos é o camundongo que está sobre a minha orientação e subordinado à minha vontade. Quando o objeto de estudo, ele é um espírito, ele não está subordinado à minha vontade. Não tem como eu falar assim: olha, fulano de tal, apareça aqui e me responda essas questões. Não tem como eu fazer isso. Ele não está subordinado. E eu preciso saber se esse fulano de tal é o que eu falo, ou então tem alguém passando por ele. Então eu preciso ter uma comprovação. E como é que eu vou comprovar isso? Como é que eu vou comprovar se a pessoa é correta ou não é correta? Se ela é honesta ou não é honesta? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer a pessoa. Porque é daí que surgem as dúvidas e os desenganos. Porque nós não conhecemos e nos apaixonamos por algo que acreditamos ser, ou que nós gostaríamos que fosse, ou que necessitamos, ou que desejamos. E alguém apresenta um estilo, uma forma, e nós ficamos presos àquilo e nos apaixonamos, sem conhecermos. E é assim que nós entramos bem na vida. Então Allan Kardec, ele desenvolve uma metodologia. Ele pega várias mensagens de vários médiuns, de vários lugares do mundo afora, lá na Europa. Naquela época não tinha internet, não tinha correio, não tinha nada. Era caneta tinteiro, ou melhor, era a pena, aquela tinta, aqueles papéis da época, e levava um mensageiro, um cavaleiro, levava as cartas. E era assim que ele conseguia reunir todas as informações. E ele não se importava com quem escrevia aquilo, mas se importava com o conteúdo daquilo. Se esse conteúdo estivesse de acordo com outras cartas, com o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo, ele dizia que estava havendo uma concordância. E quando tem uma concordância dos fatos, eu posso afirmar que eu tenho uma autoridade para dizer que aquilo faz parte de uma verdade. Deu para entender? Era um método que ele desenvolveu. Aos 27 anos, ele ganhou um prêmio de literatura em Holanda, Haas, por ele ser um facilitador da gramática. Hoje nós acessamos o Google e sabemos tudo. Mas como surge o Google? O Google surge nessa época, e exatamente na França, com dois franceses, Diderot e D'Alembert, que foram os criadores das enciclopédias. Alguém lembra aqui das enciclopédias? Delta Larousse, Barça e assim por diante? Então esses homens, eles dividiram o conhecimento em compartimentos. Por isso que foi um facilitador do conhecimento. E foi especificando, foi explorando o conhecimento, para nos tornarmos especialistas no conhecimento. E foi assim que Allan Kardec, ele foi destrinchando esse conhecimento que nós recebemos dos Espíritos. Isso não veio da cabeça dele, e nem ele estava buscando isso. Ele vinha de uma família católica, mas ele estava aberto a todas as religiões. Por quê? Ele vinha de um estudo realizado em Verdun, na Suíça, com um célebre professor da época, que era o best-seller, ou era a coqueluche da educação na Europa e no mundo, que era Jean-Henri Pestalozzi. E Jean-Henri Pestalozzi, ele atendia a todos e a tudo. As crianças que chegavam para ele, não vamos esquecer que naquela época havia muitas guerras,
doenças. E onde também tem doenças, tem muitas viúvas. E onde tem muitas viúvas, tem muitos órfãos, que sobra muito para o governo cuidar. E Jean-Henri Pestalozzi era um homem quase do governo, era tipo um deputado, era um homem da política, mas da educação, mas com questões políticas, porque eram poucos homens que conseguiam administrar esses fatores sociais. E o Allan Kardec, o jovem Allan Kardec, estudou lá em Verdun dos 8 aos 17 anos de idade. E ele adotou esses princípios, principalmente religiosos, aonde Jean-Henri Pestalozzi, ele permitia que cada criança desenvolvesse o seu culto religioso da sua forma, sem fazendo questão que todos fossem católicos ou protestantes. Não, cada um tinha a sua facilidade, ou melhor, a necessidade de extravasar as questões religiosas da sua forma, e ele respeitava. E foi assim que Allan Kardec recebe essas informações do mundo espiritual, consegue fazer toda uma análise junto com os espíritos e começa a colocar essas informações nos papéis, formando os livros. E a partir dessa data que ele se torna espírita, ele vai escrever durante 12 anos 20 obras, todas voltadas para trazer o conhecimento da realidade espiritual para nós. Bom, o que tem a ver isso com fé? Porque na realidade, até então a fé era cega. O que é fé cega? Eu acredito naquela pessoa sem conhecê-la, mas eu acredito nela. O que vocês acham? A chance de dar certo é grande? Ou a chance de dar errado é enorme? Porque eu preciso conhecer, eu preciso saber. A fé agora apresentada pelos Espíritos é uma fé raciocinada. Eu não acredito em Deus, eu sei de Deus. Porque acreditar é uma questão de talvez de tempo, de situação, de circunstância. Eu acredito em você até o dia que eu passo a desacreditar por alguma coisa que haja entre nós, ou uma traição, ou uma infidelidade, ou um sócio passou a perna no outro, alguma coisa do gênero. Agora, quando eu sei, é diferente. Quando eu sei, passo a conhecer as pessoas. E quando eu passo a conhecer as pessoas, eu não faço expectativa em cima das pessoas, porque eu sei das pessoas. Um dos grandes entraves do crescimento do ser humano é gerar expectativas em cima do outro. Nós geramos muita expectativa em cima do outro. Jamais pensei que você fosse capaz de fazer isso comigo. Mas por quê? Porque eu gerei muita expectativa. Aonde já se viu sem ter feito isso comigo? Nós não fazemos uma análise nossa, do nosso comportamento, das nossas atitudes. E quando vê, sofremos às vezes alguma contrariedade e não percebemos que essa contrariedade é fruto do nosso comportamento, ou do nosso desleixo, ou da nossa falta de observação, de consideração, a nossa falta de atenção. Então, na realidade, quando eu sei das coisas, as coisas se tornam muito mais evidentes, mais claras. Quando eu sei da imortalidade da alma, eu sei que um dia nós vamos morrer. Todo mundo vai morrer aqui. Não sei se alguém tem dúvida disso, mas a morte ela é para todos. Então não podemos nos assustar que no dia de amanhã alguém pode morrer, ou nós estamos, eu voltando para Santos, posso morrer? Se estiver no meu programa, é a última vez que eu falo, você entendeu? Mas se não estiver no programa, voltarei outras vezes. Então, quando eu sei das coisas, eu gero menos sofrimento, menos dor. E o Espiritismo veio para confortar, consolar, porque ele é o consolador, porque traz informações preciosas para a gente. Então, quando surge o Espiritismo no meio do positivismo, é exatamente para que Allan Kardec pudesse seguir os métodos científicos da época
para que ficasse tudo de acordo com as ciências. Como é que a academia gosta, quer o trabalho? É dessa forma, e é dessa forma que ele fez. E se vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo, ele vai falar sobre a autoridade da doutrina espírita. É isso que vai dar autoridade para a doutrina espírita. Doutrina é o conjunto de conhecimentos. O Espiritismo é o conjunto de conhecimentos sobre a nossa realidade espiritual. Então, quando eu sei, eu passo a ter fé. Se vocês buscarem no dicionário, qualquer dicionário, do Arco de Holanda, nós vamos ver que fé é conhecimento. É conhecimento. Quer ver como vocês têm fé? Se eu pegar esse papel e soltar ele, vocês têm fé que ele vai cair? Tem fé? Nós estamos sem espírito, cuidado. Ele vai cair, sabe por quê? Por causa de uma lei, a lei da gravidade. Porque se nós estivéssemos, por exemplo, na estratosfera, eu soltaria esse papel e ele flutuaria, porque ela não tem gravidade. Então ele vai cair, porque eu sei. Isso é um conhecimento que eu adquiri, que nós adquirimos, que é o saber. Então a nossa fé, a partir de hoje, ela é raciocinada. Quando Jesus nos narra, Mateus narra aquela passagem de Jesus, que havia uma mulher que estava sangrando há 12 anos, ela tinha sangramento. Minha filha, meus filhos, imagine sangramento nos dias atuais, não tem problema, porque temos absorventes há muito tempo, cada vez mais modernos. Mas imagine há 2000 anos atrás, na cultura judaica, da imundície, que era uma questão imunda, era o termo usado, e vários gestos, vários cumprimentos deixam de ser realizados por causa do sangramento, da menstruação. Olha que interessante, na cultura judaica. Bom, e essa mulher vinha sangrando há 12 anos, e ela sabia que o Mestre, o Salvador, passaria ali perto dela. Para que a gente tenha uma ideia, Jesus vinha sendo anunciado há 400 anos, que viria o Salvador. Naquela época, os fenômenos espirituais, mediúnicos, eram muito comuns no dia a dia. O céu, a natureza fazia parte da nossa vida. Era muito normal nos guiarmos pelas estrelas, saber os astros, as posições, porque era tudo muito limpo, muito claro e muito evidente. Então, essa mulher sabia que Jesus passaria ali perto, e ela tinha certeza que se ela conhecesse Jesus, ela ficaria boa. Olha que interessante. E Jesus vai passando, mas em torno de Jesus havia uma multidão, e essa mulher a todo custo queria falar com Jesus, e não conseguia. Em determinado momento, ela fazendo todas as forças, ela conseguiu e tocou na veste de Jesus. Quando ela tocou, Jesus olha para trás e disse: Tiago, quem me roubou virtudes? Quem me tirou virtudes? Olha que interessante. A mulher, ela queria muito aquilo, porque ela sabia, ela tinha convicção de que ele era o Salvador. Ela criou um campo, uma atmosfera favorável a isso. Quando nós falamos do magnetismo, em torno de nós formamos um campo magnético, eletromagnético. Todos nós somos um ser eletromagnético. Tanto é que você vai fazer um exame de eletroencefalograma, de eletrocardiograma, você vai fazer uma ressonância magnética. São exames que vão pegar a parte mais sutil da nossa natureza humana. Tudo é composto de átomos. Em torno dos átomos giram os elétrons. Então, em torno de uma força elétrica, nós formamos um campo magnético.
E nós somos compostos de átomos, de elétrons. Em torno de nós forma um campo magnético animal, que nós somos um ser do reino animal. E esse campo magnético nosso é diferente, por exemplo, de um campo magnético de um mineral, porque ele tem o colorido dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então, o campo magnético do ser humano é um dos campos mais perfeitos que existe no planeta, porque eu dou o meu colorido, eu dou a sensação. Por isso que quando eu encontro com uma pessoa, ela estando num astral bom, eu me sinto bem, e ela estando num astral ruim, às vezes eu saio com dor de cabeça da conversa. Então nós formamos em torno de nós um campo magnético, e essa mulher estava com o campo magnético dela aberto, e quando ela toca em Jesus, que é a maior fonte radiadora de magnetismo do planeta Terra, animal, estava ali. Então ele sentiu, ele percebeu que saiu virtude, que saiu essa radiação, esse magnetismo de Jesus, e naquele momento ela fica curada. Mas como é que pode isso? Como é que pode isso? Todos nós somos um ser com esse corpo, mas como nós dissemos, nós temos uma parte eletromagnética. Falando dos exames aqui agora, então essa parte magnética, ela está em desequilíbrio. Vamos falar no caso dessa mulher. A área genésica dela estava em desequilíbrio há 12 anos, por algum motivo. Está em desequilíbrio. Quando ela toca na fonte mais pura desse planeta, que é Jesus, automaticamente, e ela estava com o campo totalmente aberto, porque ela estava receptiva a isso, ela é como se puxasse toda essa energia e automaticamente reequilibrasse a parte genésica dela. Reequilibrou a energia, estabiliza a forma, impressiona a matéria. Isso, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, diz que doença é o desequilíbrio da energia vital. Doença é o desequilíbrio da energia vital. Nós temos uma energia dentro de nós que dá essa vitalidade, que ela tem uma inteligência, porque ela entra em desequilíbrio por uma causa do piloto aqui, de nós, por uma instabilidade emocional, por exemplo. Quer ver uma instabilidade emocional, dá um desarranjo físico? Por exemplo, o filho não chega e a mãe tem muita preocupação, fica insegura. Um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, a mãe sempre insegura, sempre insegura. Chega um determinado momento, ela gerou tanta insegurança da questão emocional, ela desequilibrou essa área cardíaca na sua parte magnética. Mas como ela foi reforçando todos os dias, sempre, ela chega a desequilibrar o seu campo, a sua parte material, e gera uma cardiopatia por uma instabilidade emocional. E às vezes uma doença, um diagnóstico de uma doença gera um problema, um desequilíbrio emocional, porque nos deu uma insegurança, um medo, e às vezes alimentamos isso. Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Como é que eu vou ficar? E esse desequilíbrio mental pode nos levar a um transtorno e temos problemas mais sérios. Então, no momento que ela toca, ela fica curada. Por isso que Jesus falou para todos nós: vós sois deuses. Nós temos a partícula divina dentro de nós, a partícula, a essência divina. Então nós temos toda a condição e capacidade de nos tornarmos deuses, de uma forma relativa, é lógico, não absoluta, mas de uma forma relativa, de promovermos a nossa própria cura. Vai depender de cada um de nós. Nós ainda estamos num estágio, numa fase onde temos pouca convicção
da nossa realidade espiritual e principalmente do nosso potencial de acerto, potencial de autoestima, de força de vontade, de determinação, porque quando você quer, ninguém te segura, mas você precisa querer. Então essa mulher, ela fica curada por uma questão de fé. O Espiritismo é o conhecimento que vai enriquecer a nossa fé. Então hoje eu sei que essas questões familiares, quando eu recebo às vezes um irmão, um filho ou um parente, onde traz uma série de dificuldades na família, sendo ele um problema, entenda que ele não é o problema, mas ele é a solução dos nossos problemas, porque ele vem com essa dificuldade. Vamos falar uma coisa que acontece muito, problema com drogas, uma dependência química, aonde ele vai chamar a atenção de toda a família, para que toda a família esteja em torno dele para ajudá-lo, auxiliar. Mas eu já fiz de tudo, já internei 200 vezes, já isso, aquilo. O que resta fazer? Amar. Não resta mais nada. Amar é você entender como ele é. Ele ainda está navegando por esse estágio de entendimento de vida. E um dia eu estava na rua, numa banca de jornal, veio uma mulher, estava comprando jornal, e dali a pouco veio um menino de rua, foi lá, deu um beijo nela e foi embora. Devia ter seus 15, 16 anos de idade. Uma outra mulher estava ao lado, fez uma observação, mas que atrevimento desse menino, veio aqui e te deu um beijo. Ela falou, não é atrevimento, é meu filho. Ele hoje virou um morador de rua por causa das drogas. Eu já fiz de tudo para ele, e ele entende que essa é a melhor forma dele viver. Então ele está passando por essa experiência dolorosa, não só para ele, mas para mim principalmente. E aí ela narrou todo o seu drama. Então, senhores, o Espiritismo vem reforçar essa nossa fé. A nossa fé, ela não é mais cega, ela é uma fé raciocinada, elaborada, pensada, questionada. Isso serve para tudo na vida. Não adianta mais com aquela questão, o sócio passou na perna em mim, colocando a responsabilidade do sócio. Não. Você foi imprevidente, você não ficou atento, não ficou em cima, não conferiu, e aí ele não tinha muito escrúpulo, e você foi cego, acreditou, e aí você dançou. Então, na realidade, todos nós temos muita responsabilidade na vida. Nós que não assumimos as responsabilidades da vida, mas nós temos condições de fazer muita coisa para o nosso crescimento espiritual, nosso e do nosso semelhante. Porque trabalhar, pagar as contas, cuidar da família, isso é dever? Isso não é virtude? Isso é dever nosso. Porque você trabalha para você, para se vestir, para comer, para pagar as contas, é tudo para você, sempre para você, para os seus. O interessante é quando você tem os seus e abre um espaço para os outros. Poder ajudar uma criança, ajudar uma escola, ajudar um idoso, você está abrindo um espaço a mais. Uma das cenas mais bonitas que a gente assiste aqui é quando adentra aqui quase 50 crianças, que é o futuro. São 50 crianças formadoras de opinião, não tenho dúvidas, porque elas estão recebendo as melhores informações em eternidade. E essas crianças serão diferentes, não tenho dúvidas, serão diferentes, porque elas têm essas informações, e quem sabe, conhece, é diferente. Isso é muito importante, para que a gente entenda que o conhecimento ele é importante para todos nós. Então, eu dou os parabéns a esta casa, porque ela tem esse princípio. Da outra vez eu reparei isso, tem muitas crianças aqui, e dou os parabéns aos pais que trazem as suas crianças, não para que elas se tornem espíritas, não, mas se tornem cidadãos,
do bem, pessoas boas, corretas, honestas. Porque tem espírita corrupto, tem católico corrupto, tem protestante corrupto, tem de tudo corrupto. Mas nós precisamos formar pessoas, e o Espiritismo ele tem essa condição, porque passa informações, passa cultura para as pessoas, e a cultura é uma coisa fantástica, precisa saber. Então eu dou os parabéns aos pais, porque às vezes não é fácil, e você manter uma criança também não é fácil, porque você precisa ter uma habilidade muito grande. Agora, se você consegue fazer isso até no seu lar, através do Evangelho no lar, fantástico, porque você está criando um campo atmosférico para o seu lar, um campo magnético favorável, onde você, quando tem problemas, vai para o seu lar e abre forças para poder você se reforçar, restabelecer. É o seu porto seguro. E quando tem crianças assim, fazendo evangelho, não se preocupe se elas estão correndo, pulando, porque criança é criança. Criança tem energia, não para. Eu vejo criança, a criança anda, nem anda, ela só corre. Agora pega um idoso, não anda, não fica parado. É uma questão de energia, um tem muito, outro tem pouca. É uma questão de fases, e a gente tem que respeitar as fases. Então, para aproveitar, a gente encerrando, eu lembro nesse momento, falando de crianças, de um amigo nosso, o Adeilson Salles. Ele tem um dos livros dele, ele conta uma historinha muito interessante. Eu não sei nem se está em livro, mas ele me narrou essa história, porque foi um fato que aconteceu com ele. Ele estava ali na casa dele, fazendo o almoço, e ele tem uma mediunidade de vidência. Na janela, ele via as crianças pulando o muro para pegar a bola que lá caía na casa dele. De repente, ele viu ao lado dele um menino de uns 6, 7 anos de idade. E esse menino, ele tomou um susto, branquinho, carequinha. E aí ele falou: você é o tio que escreve história para as crianças? Ele falou: eu sou sim. Você poderia contar a minha história? Ele podemos marcar, vamos marcar um dia e você narra a sua história. Vamos marcar um dia. E aí, no dia marcado, lá apareceu o Christian. E ele falou: olá, o meu nome é Christian. Eu tenho 7 anos de idade. Eu tenho uma família que para mim é a melhor família do mundo. Tem minha mãe, tem meu pai e eu. Formamos uma grande família. Papai e mamãe sempre estão presentes comigo. É certo que papai e mamãe não têm dinheiro. Mamãe costura dentro de casa para vender algumas coisas fora. Papai o dia inteiro trabalha. Não tem dinheiro. Mas tem uma coisa tão preciosa que é a presença deles. Sempre estão conosco, comigo. E todos os dias, quando meu pai chega, ele lá de fora toca a campainha. E quando ele toca, ele grita: Lúcia, cadê o Christian? E eu lá no meio da sala, fico escondidinho, tampo meus olhos e fico escondido dele. Fico naquele meu mundinho. Ele abre a porta e eu abro os bracinhos e falo: achou? E assim ele me acha, nos abraçamos. Esse é o maior presente que meu pai pode me dar. A presença deles, a brincadeira, o dia a dia. E foi assim durante alguns anos. Até que um dia eu comecei a ter uma dor na perna. E essa dor foi se agravando. Meu pai me levou para o hospital. E lá no hospital eu entrei e nunca mais saí. As dores, remédios, injeções. Eu fiquei fraco, fragilizado, mal conseguia andar. Ficava vendo meu pai e minha mãe, um conversando com o outro, cochichando. Eu percebia que eles estavam tristes. Certo dia, eu fingi dormir. E eu vi minha mãe chorando e perguntando ao meu pai: será que ele vai resistir? E meu pai, um soluço embargado, fazia que sim. E o tempo passou. Um dia eu acordei, estava leve.
mais fortalecido. Eu percebi que uma tia estava diante de mim. Christian, vamos passear. Mas como passear? Eu estou doente, eu não posso. Não, Christian, você está melhor? Veja. E realmente eu respirei, eu estava leve. Mas minha mãe me ensinou que eu não posso sair com estranhos. Eu tenho que avisar minha mãe. Não, Christian, não avise sua mãe, não precisa. Eu falo com ela depois. Venha comigo. Mas eu não posso. E de repente eu fui levado por essa moça, por essa tia. Passamos por um corredor enorme. Dali no final do corredor havia um salão com muitas crianças, parecidas comigo, algumas carequinhas, e havia um contador de histórias. E lá estava meu amigo contando histórias. Eu ouvia a minha mãe e meu pai chorando. Isso me dava muita tristeza. Eu também chorava. Tinha imensa saudade do papai e da mamãe. E todo dia perguntava para a tia: aonde está meu pai e minha mãe? O que aconteceu comigo, tia? Eu morri. Não, Christian, ninguém morre. Como morreu? Olha, você está vivo, como eu. O que morreu foi aquele corpinho. Estava doente, fragilizado, foi muito marcado, abandonou, deixou, não tem importância mais. Agora você está aqui comigo, nessa vida plena, cheia de luz, cheia de amor. Um dia você vai visitar os seus pais. E aí um dia eu recebi a visita dos meus avós paternos, que já haviam morrido. E engraçado, o meu pai é a cara do meu avô. O meu avô fez a mesma brincadeira que meu pai fez comigo, de esconde-esconde. E brincamos, sorrimos, lembrei de papai, de mamãe, me emocionei, chorei. Até que um dia chegou e a tia falou: Christian, vamos ver seus pais. Fomos visitar papai. Quando ela pegou na minha mão, me encontrava no meio da sala, minha mãe costurando. Ali eu fiquei próximo dela, abracei-a. E daqui a pouco, de repente, meu pai tocou a campainha. E lá de fora eu escutei: Christian, Lúcia, onde está o Christian? E ele entrou. Ele entrou no ato instintivo, eu o abracei. Ele abraçou minha mãe e ficamos nós três ali. A presença deles é a coisa mais importante da minha vida. Nunca precisei de presentes, porque os presentes hoje estão comprando a presença dos pais. Nós pais, na ânsia de preparar a nossa ausência, presenteamos nos nossos filhos. Presenteamos. E na adolescência, iremos presentear com psicólogos, psiquiatras, psicotrópicos, para substituir o amor que nós deixamos de dar. Para que possamos entender, 2 minutinhos, a criança, ela fecha a sua reencarnação aos 7 anos de idade. Eu lia isso e não entendia. Por que 7 anos? Será que é um número cabalístico dos espíritos? Não. É porque aos 7 anos de idade termina o processo de mielinização dos neurônios. Todo o sistema nervoso central e periférico, os neurônios, eles são revestidos por uma substância chamada bainha de mielina. E aos 7 anos de idade termina a mielinização do corpo. Agora, paz, meus senhores, os neurocientistas afirmam categoricamente, através das pesquisas, que quem fornece a bainha de mielina, essa substância que faz com que a criança aprenda a sentar antes, a andar antes, a aprender antes, é o afeto. É a quantidade dessa bainha de mielina que dá celeridade no impulso nervoso. Então nós pais não devemos perder um instante sequer em abraçar o filho, em beijar o filho, em dar carinho, para que no futuro a gente não venhamos a nos arrepender da falta do tempo, da correria que nós tivemos em tempos atrás. Então, tenhamos essa certeza da necessidade de estarmos presentes, principalmente nessa fase que se apresentam essas crianças. Então, dou os parabéns ao Márcio e à equipe aqui dessa casa, dou os parabéns aos pais que trazem os seus filhos, e se puderem trazer outras crianças, ótimo, porque são informações preciosas. Quando Allan Kardec ele lança a primeira obra, o Livro dos Espíritos,
é para os espíritos, espíritos católicos, protestantes, judeus, ateus, seja lá o que for, mas é para toda uma humanidade essas informações bastante preciosas. Que Deus ampare a cada um de nós e possamos retornar aos nossos lares envolvidos em muita paz. Muito obrigado pela atenção.